essa criança ou cresce com esse processo depressivo, né? Eu acho que é um assunto pertinente. A gente tem cobrado mais das crianças do que aquilo que elas podem entregar. Essa positivação, né, do ensino, né, a cobrança por notas excepcionais, está fazendo com que as crianças, tem feito com que as crianças amadureçam muito cedo e começam a competir desde nova. E isso cria determinados problemas, determinados bloqueios, que obviamente que no futuro vai se revelar de alguma forma. Então eu muito preocupado já há muito tempo com essa questão e discutir esses assuntos, tenho feito algum esforço para trazer aqui pessoas que tenham esse gabarito, essa condição de discutir esses assuntos e trazer à baila essa discussão que é muito importante, principalmente para as famílias brasileiras. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Doutora Bruna, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber para a gente poder tratar desse assunto que tem custado caro, né, para as pessoas, tem custado caro para a sociedade brasileira. Tem assuntos que eu falo exatamente isso, tem custado caro porque não só na questão financeira, mas também pelo capital simbólico que isso representa, né? Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Olá. Doutora Bruna, como é que a gente pode... Não, o que é a depressão infantil? Tá. Primeiro, para a gente falar de depressão infantil, é importante a gente falar da depressão em si, né? A depressão, ela é uma doença, né? É um distúrbio psiquiátrico e que afeta o humor da pessoa, né? Que é caracterizada pela anedonia, que é quando a pessoa ela perde o prazer nas atividades, que ela tem um costume, né, nas atividades diárias, e uma tristeza profunda. Uhum. E em crianças, Ederson, existe uma controvérsia, porque existem autores que falam que a depressão na infância, né, na criança, ela é diferente da depressão no adulto. Uhum. Mas a gente vai basear aqui no Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM, tá? Que ele vai falar que se assemelha sim, né? Também acrescentando alguns sintomas que na criança aparecem que no adulto não aparecem, tá? Então... É por aí. Sim. Agora, essa situação que tem que se colocado às crianças, fazendo com que as crianças elas comecem a exigir, as pessoas começam a exigir, os pais começam a exigir das crianças notas excelentes, uma ocupação do tempo dela, Uhum. né? Não deixando tempo para o ócio, para a criatividade. Isso pode acarretar também num processo depressivo? Sim, a gente sabe que hoje em dia tem um excesso, né? Então os pais, muita informação, muita atividade no dia a dia da criança, e isso sim está contribuindo para que a criança apresente distúrbios, né? Então apresente transtornos de ansiedade, né? Contribui para que a criança desenvolva assim, uma depressão infantil. Né? Hoje em dia a gente tem uma gama aí de distúrbios, né, que se fala, por isso que inclusive até o diagnóstico da depressão infantil, ele é dificultado, porque ela é como se ela fosse um diagnóstico assim, excludente, né? Não vai se excluindo um monte de sintomas para chegar na depressão infantil. E sim, está havendo um excesso, sim. É bom a gente falar para esses pais hoje, né? Da contribuição da família e da criação das crianças, né? A gente tem uma cultura de quem não trabalha é vagabundo, né? Sim. E isso está ficando cada vez mais acelerado, né? E mais evidente assim, na sociedade. Então, essa coisa da felicidade imediata, da criança ter que dar resultado, e tudo que ela está fazendo, o que ela faz é para a perspectiva de um resultado no futuro, isso atrapalha no desenvolvimento da criança? Sabe o que acontece? A gente tem os tipos de inteligência. E a inteligência que é mais valorizada é aquela inteligência que a gente pode falar da lógica, né? Da matemática. É a inteligência, a criança tira boas notas na escola, né? E a criança está sendo deixada de ser valorizada na sua subjetividade. Então a criança, ao invés de ser valorizada, tem criança que tem inteligência, por exemplo, musical, isso sobressai na criança,
né? Então ela pode ser sim um adulto de sucesso, contanto que ela seja valorizada naquilo que é dela, né? E existe uma cobrança assim do filho ser perfeito, do filho dar conta de muitas coisas, né? De muitas atividades ao mesmo tempo. Então tem natação, tem inglês, ele já tem que crescer sabendo de muitas coisas, né? Justamente por isso tem uma questão social muito grande aí por detrás disso, né, Ederson? Quando é que começou a se falar em depressão infantil? Então, é relativamente novo o termo, assim, né, a gente fala depressão infantil, da década de 70 para cá, né, que vem se estudando. E ainda existem discussões acerca do assunto. Né? Então, assim, ainda não é muito divulgado, ainda as pessoas confundem o que é da fase da criança, o que é da infância e o que não é da infância, o que é realmente que as pessoas precisam ficar atentas e ter um cuidado maior. O que caracteriza realmente uma depressão. Então, tem profissionais que tomam um cuidado danado para falar disso. Né? Porque, além de... É um assunto um pouco polêmico, né? Quando se fala de depressão infantil. Mas, sim, existe. Tem muito a ver com ansiedade? Ansiedade também dos pais, numa perspectiva de mundo pós-moderno. Né? Eu vi uma entrevista do Paulo Francis, em 94, que ele fala assim, estamos tendo um rastejamento, né? Essa cultura pop, essa coisa pós-moderna, né? Esse rastejamento e essa pressão social tem feito com que os pais fiquem ansiosos e essa relatividade das relações e tal tem jogado muita responsabilidade nas costas das crianças? Sim, eu ia até falar dos sintomas até, inclusive, da depressão, né? A gente sabe, então, que tem uma questão familiar muito importante. As pessoas, quando falam de depressão infantil, Ederson, as pessoas colocam assim, o fator hereditário. A gente sabe que em torno de 40% da depressão infantil, sim, tem a ver com fatores hereditários. Né? Mas, assim, tem um tanto de outros aspectos que a gente pode falar, e a configuração familiar ela é extremamente importante. Né? O que a criança tem de básico, né? Das necessidades básicas da criança, elas estão sendo atendidas. Né? Então, a depressão, ela vem sendo falada, vem sendo estudada, né? Acerca né? Como eu te falei, desde a década de 70. E, sim, tem uma contribuição do meio, né, do social, né, tem muita cobrança, né, na escola mesmo, né, também tem uma importância muito grande disso, né, nesse assunto. Tem muito de medo nisso? Medo, sim, e é um dos fatores que a gente fala assim, né, que tem os sintomas, né, então quais são os sintomas de uma depressão, né? Os sintomas que apresenta uma criança e um adulto. A criança e o adulto e o adolescente também, né? Então, é uma alteração do apetite, uma alteração do sono, o humor deprimido a maior parte do tempo, perda das atividades motoras, perda não, né? Assim, alteração das atividades motoras, ideações suicidas. E na criança tem a questão do medo, a enurese noturna, que pode estar acontecendo. Então, o sono da criança ele é muito prejudicado. Então, a criança ela fica com medo de ir para a cama. Ela tem medo de acontecer alguma coisa na madrugada, e dos pesadelos, né, que são frequentes. E ela tem um choro, que não é um choro de uma criança que está querendo continuar a brincar, por exemplo. Não é um choro de uma criança que está fazendo manha, porque quer ficar com o pai e com a mãe. Enfim, é um choro doído. Né? Então existe um medo aí que sim, esse medo ele está bem característico, está bem encaixado, né, na questão da criança quando ela apresenta esse tipo de diagnóstico. E também tem uma questão que as pessoas às vezes falam da tristeza profunda, né? Existe uma tristeza. Só que a criança ela pode apresentar uma irritabilidade. E isso pode ser inclusive uma irritabilidade e uma agitação, e isso pode ser confundido com a hiperatividade. Né? Então, é por isso até que o diagnóstico também dificulta. Nem toda tristeza da criança é depressão. Não. Como é que
começa, quais são as primeiras características que a gente pode pensar que você vai eliminando até chegar num diagnóstico? A tristeza da criança, quando a gente fala de uma tristeza normal e uma tristeza que a gente precisa ficar atento, fala que os sintomas, eles duram em torno de 2 semanas, né? Eu acho até, assim, esse tempo pouco, relativamente, né? Mas, sim... Eu já fiquei triste mais de 1 semana, mais de 2 semanas. Mais de 2 semanas, né? Então, assim, é complicado, porque na literatura se fala desse tempo de 2 semanas. Mas observar os outros sintomas que estão junto com a tristeza. Porque a tristeza é normal. Então, você perde uma pessoa, um ente querido, a criança vai ficar triste, né? A gente fica triste. Acontece uma situação de uma mudança brusca na vida, né? A criança muda de escola. Então, isso pode acontecer. Uma paixão, né? Sim, de criança, né? sim. Por outra criança, que existe que lia. Isso aconteceu comigo, por isso que eu falei isso quando eu criança. Ah, tá, entendi. Então, o Gessé tá rindo ali. Mas eles acham que é brincadeira, mas não é, porque isso tudo está no imaginário da criança, né? Sim, E sim. pode ser confundido com alguma coisa nesse sentido também, né? Uma perda de alguma coisa, né? E a criança, ela vai desconstruindo, né? Então, assim, é bom ela estar diante de num período assim, que a gente tem que lidar com frustração e perda na vida o tempo todo. Somos seres de falta, né? Então, a gente está sempre em busca de alguma coisa que está faltando. Então, a criança, ela, com certeza, certamente, ela vai passar por isso na vida dela. A vida toda a gente passa por isso, né? Então, quando ela consegue vencer esse medo da mudança, quando ela consegue vencer esse período triste, ela dá uma fortalecida. Aí ela sabe que ela é capaz. Isso melhora, inclusive, a autoestima da criança, que é tão prejudicada também nos quadros depressivos. A crise existencial ali, naquele período ali entre infância e juventude, pode ser encarado como processo depressivo também. Os pais têm que entender que aquele processo ali de o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu papel, quem sou eu, né? Isso gera um sofrimento também. Mas isso é natural? Sim, é natural, né? É igual a gente está falando aqui, porque tem um processo que é natural e tem aquele desconforto, aquele incômodo. Então, a gente precisa de ficar atento. Se a criança está se isolando muito, se a criança perdeu a vontade de fazer aquilo que ela fazia sempre, que ela tinha prazer, se a criança teve alteração de sono, de apetite, né? Então, a gente precisa de observar isso, né? Porque tem uma mudança mesmo da fase da infância para a fase da juventude. E isso é outro tema também que é interessante, porque se você for olhar a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela vai falar que a infância termina aos 9 anos, né? E depois vem a fase da adolescência. Se a gente for olhar pela ONU, a ONU diz que a infância dura até os 14, mais ou menos. Então, assim, você vê que é um período, é uma distânciazinha aí boa, considerável, boa. né? Mais de 50%, né? Sim, mas o que a gente vê no consultório, na clínica, né? É que a partir dos 10 anos a criança já começa a apresentar, assim, essa mudança, né, assim, de comportamento em relação aos pais, né, essa questão, essa dorzinha do sofrer, do estar saindo do lugar, né, e a gente tem que tomar cuidado também, com a adultização que está tendo da criança, né, então observar os programas de TV que essa criança está assistindo, né, ficar atento aos comportamentos, né, que a criança está tendo. Isso tudo que vai fazer são os educadores, os pais, né. Tem um recorte que eu queria fazer na sua fala, doutora, que é a frustração. Sim. A criança não aprendendo a sofrer, não sair do casulo, né, quando nova, ela vai ter dificuldade para lidar com as frustrações do futuro. É uma profissão que não deu certo, é um emprego que perdeu, é uma crítica que não sabe ouvir, que a gente tem visto muito, né? As pessoas estão dialogando pouco, né? Não sabem ouvir crítica, tudo é para ontem e tem que ser do jeito dela, né? Sim, sim. Então, essa não saída do casulo faz com que isso aconteça? Tem um termo que a gente fala, né, que são os reizinhos da casa, né? Porque os pais, eles se sentem culpados hoje em dia, né? Porque
a mãe trabalha, o pai trabalha, né? E sabe que cai muito essa questão para os pais, né? O tempo, a qualidade, o tempo que eles ficam com os filhos, né? Então, assim, às vezes eles evitam, né? Por uma super proteção, por um medo de estarem errando, evitam que a criança se sinta frustrada, que a criança aprenda a lidar com a frustração. E isso vai afetar, sim, né? Na adolescência, isso vai afetar na fase adulta, né? Então vai ficar aquele adolescente que vai ter dificuldade, sim, que vai ter uma insegurança, ou senão que vai achar que ele pode tudo, né? E a gente sabe que o limite é extremamente importante, né? O maior limite que a gente tem na vida é a morte, né? Então, assim, a gente busca por limite o tempo todo na vida. A gente tem que tomar um cuidado com isso, porque o limite começa dentro de casa, né? Então, essas frustrações, a criança precisa aprender a lidar, assim, com o não, com o limite. Doutora, tem uma outra coisa interessante, até um recorte que eu queria fazer aqui da televisão, que é algumas propagandas que acontecem aqui, até de projetos sociais. Sim. Então, a criança está fazendo uma natação, está fazendo um esporte, está fazendo um futebol, e um dos recortes que eu fiz em algumas falas, né, que eu fico vendo as propagandas às vezes e tal, é que, eu estou fazendo natação aqui para ver se no futuro eu consigo alguma coisa com isso. Uma criança está falando isso, né? E estou fazendo futebol e tal, sempre aparece, né? Talvez eu possa conseguir alguma coisa com isso e tal. É óbvio que isso é um espelho, isso é um reflexo do que é colocado para essa criança. Isso faz mal para a criança? Colocar nela esse tipo de expectativa? Tem uma expectativa, tem um excesso aí, na verdade, né, Ederson? Porque, assim, uma coisa é você criar o seu filho e dizer a ele, olha, meu filho, você precisa estudar, né, enfim, para você crescer um adulto, trabalhar igual o papai e a mamãe, né, enfim, sei lá, você quer ser o quê? Aí a criança fala, né, assim, o que você quer ser quando crescer? Essa frase típica, né? Qual a profissão que você quer seguir? Então, para isso você tem que estudar e tudo. Mas, enfim, tomar cuidado com o excesso, né? Com a forma como isso é colocado para a criança, né? Enfim, senão você tira a criança do real. A vida acontece no real, a vida não acontece na ilusão, né? Existe o ideal e o real. A gente precisa ficar no real. O real não é do jeito que a gente quer, mas é onde a vida acontece. O ideal seria aproveitar as potencialidades da criança, naquilo que ela gosta de fazer. Por exemplo, se ela gosta de natação, põe natação. Se ela gosta de balé, põe no balé. Sim. Se não gosta de fazer nada, como é que faz? Como é que essa pessoa deve lidar com essa negativa, entender isso, né? Tentar participar? Como é que os pais devem interagir dessa forma? Nós aprendemos pelo modelo, né? Então, assim, temos os nossos pais, a gente aprende com eles, né? Temos os adultos que a gente identifica, então a gente também aprende com eles, né? Os pais que incentivam a criança, por exemplo, os pais que gostam de esporte e que incentivam o esporte na criança, né? A probabilidade é muito menor dessa criança falar assim, não, eu não quero fazer esporte nenhum, não gosto de nada, né? Porque a gente tem muitos esportes, né, que a criança pode fazer. Então ela pode fazer uma natação, uma aula de dança, um balé, enfim, um futebol. Bicicleta, futebol. Sim, ela tem vários esportes aí que ela pode, né, assim, uma forma de exercitar o físico, né? Então, assim, depende muito da condução, sabe, Ederson? Os pais que ficam o tempo todo, por exemplo, no telefone, né, que se interessam só pelo telefone. Aí criticam que o filho não está querendo nada, que o filho não tá tudo que oferece para o filho não quer. Né? Então, eu falo com o meu filho para a gente fazer um passeio no final de semana, ele só quer ficar no computador jogando esses videogames, esses jogos, né, de computador. Mas também o incentivo, né? A gente precisa ver o que esbarra na gente que está afetando essa criança. A criança, ela é uma esponjinha, né? Ela vai absorver aquilo que vier para ela, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com o modelo, com o que está passando o comportamento, porque na fala você pode estar dizendo uma coisa, só que o modelo está dizendo outra coisa, né? A atitude está dizendo outra coisa, e a atitude vai, sim, falar bem alto, né? Nesse caso. Essa frustração, essa
tinha uma outra pergunta também, que são as plataformas de jogos. Eu acho que fica todo mundo assim, atento para saber como lidar. O menino que está jogando demais, vira à noite, fica até 4 da manhã. Tem um limite para isso, doutora? Tem um limite para deixar as crianças na frente do computador, com a plataforma de jogos? Como lidar com isso? Sim, tem um limite. Mas é bom, assim, colocar aqui, porque eu não quero dizer que a tecnologia é ruim. Lógico que não. É o mau uso da tecnologia que é ruim e é prejudicial, né? Então, colocar um limite. Se você vai jogar, sei lá, 1 hora por dia e tudo, e o combinado ser cumprido, né? Os pais terem isso com os filhos, né? Deles cumprirem também o combinado. E tomar cuidado com aquilo, né, Ederson, de... eu tô num restaurante, para o menino ficar quieto, a gente tá com um celular, tá com um tablet, né, para o menino. Então, assim, eu entendo que tem hora que dificulta para os pais, porém, né, é que é da educação e o limite, né, e o saber onde é que também que você coloca o seu filho, onde é que você vai com ele. Né, que tem determinados lugares que para a criança é um tédio mesmo. Né? Então, aí vai jogar pro telefone celular. Então, você fica aí. Né? E aí isso vai gerando um vício, inclusive. Hoje em dia a gente sabe que existem os vícios. Né? Eu estava vendo as plataformas, dispara o mesmo hormônio, né? O cérebro manda o mesmo comando de felicidade quando você está em uma plataforma de jogos. Né? O mesmo hormônio que é disparado quando se usa jogos de cassino. Sim. Depois eu te mando a matéria. Tá super sim. interessante. Bom, doutora, para a gente poder encerrar, os pais devem... como os pais devem se relacionar com o sentimento de culpa? Não é... Por causa dessa volatilidade, Sim. por causa dessa relação louca que a gente está vivendo, as pessoas saem para trabalhar, a mãe, o pai, sai todo mundo para trabalhar, a criança fica sozinha, põe na escola, né? Ela vai para a escolinha desde 2 anos, ela está com 1 ano e meio, 2 já está indo para a escolinha. Então, assim, ainda tem um processo de alteridade ainda, né? Sim. Que é uma outra coisa, mas o sentimento de culpa, como lidar com isso? Aqui não é no sentido de culpabilizar os pais, né? Você tem um tempo com o seu filho, otimiza esse tempo, né? É a qualidade que vai fazer diferença, não é a quantidade de tempo que você tem, né? Então, final de semana, prioriza, né? Eu costumo dizer assim, ser pai e mãe é uma escolha, né? O pai e a mãe escolhem, né? Ter ou não filhos. Então, você otimizar o seu tempo com o seu filho, né? Usar até a qualidade do tempo. Então, jogar com o filho, ou escutar esse filho, ver o que ele está vendo, que tipo de programa que ele está vendo na hora que ele pega que ele acessa o YouTube, por exemplo, né? Então, otimizar o seu tempo com o seu filho, né? Fazer com ele as brincadeiras que ele quer, ele vai te mostrar, observar, ele vai dar indícios disso, inclusive no brincar. O brincar é extremamente importante, né? Pode deixar a criança no ócio? No ócio? Como assim no ócio? Ela pode ficar à toa, não tem problema, que às vezes a pessoa cobra, né? Você está fazendo nada, você tem que fazer alguma coisa, você tem que produzir alguma coisa e tal. Deixar a criança também no lúdico e ali no ócio, pensar, fantasiar também, é necessário? Sim, o bom senso disso, né, Ederson? Não adianta a gente, então vai deixar no ócio muito tempo. Não, existe um bom senso aí, né? Então, sim, a criança tem um tempo que ela gosta de usar para ela fazer o que ela quiser, né? Sim, é ótimo, né? Às vezes um desenho, é uma forma também de expressão da criança. Às vezes eu não sei assim, mas o que você pode estar chamando de ócio, pode ser uma forma de expressão da criança, né? Então ela quer, ela tem uma questão de desbravar, né? A criança, ela gosta disso, né? Então, deixar assim a criança, né? À vontade. É claro que você não vai fazer isso o dia inteiro com a criança, né? Porque, enfim, a criança também ela fica entediada, né? Mas sim, deixar um tempo para a criança, com certeza. Bom, gente, chegamos ao final do Cultura Geral. Agradecer a doutora Bruna, foi um prazer, viu, doutora? Obrigada. Vai voltar mais vezes, a gente precisa tratar desse assunto e criar uma pauta mais permanente disso, pelo menos uma vez por mês, né? Sim. Muito obrigado, viu? Será um prazer. Bom, gente, voltamos ao vivo segunda-feira, amanhã tem reprise. Um grande abraço e até segunda-feira, se Deus quiser, ao vivo, com mais um Cultura Geral.
Cultura Geral. Apoio. UniBH. Vestibular 2020. Prova 26 de outubro. Inscreva-se em unibh.br/vestibular. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.